Quero, em nome da Andersen Balão, cumprimentar a todos. Queremos, a Andersen Balão quer com essa série de eventos, se aproximar dos clientes no momento em que atravessamos turbulências e queremos com isso não só nos aproximar, ficar mais perto dos clientes, mas também queremos trazer oportunidades de benefícios legais que em tempos difíceis são muito bem-vindos. Antes de passar ao Maicon para que possamos seguir em frente, eu quero antes agradecer a todo o pessoal da Andersen Balão, que nesses 5 meses de pandemia, completados ontem, dia 17 de agosto, ficaram à frente dos computadores, atentos, e emitiram 44 informativos sobre mudanças legislativas acontecidas, especialmente para a nossa época de pandemia. Então, muito obrigado a todos os colaboradores, desde o porteiro até os nossos advogados, foram todos muito solícitos, principalmente aqueles que ficaram presencialmente. Muito obrigado. Maicon, vamos aos trabalhos. Vamos lá. Obrigado a todos aí que estão participando desse nosso primeiro webinar. Mas já para informar, está aí compartilhado na tela, nós vamos, nesse primeiro momento, iremos fazer 4. Esse de hoje vai falar sobre ICMS na importação e benefícios no Paraná, do programa Rota 30. No dia 25, nós vamos falar de audiências virtuais, também está imperdível. No dia 1º de setembro, LGPD, estará uma equipe fantástica, já está estudando LGPD já há bastante tempo. E no dia 9, eu e o Dr. Rafael Filipim estaremos falando sobre compliance regulatório e aduaneiro para todos aí. Então, para não perdermos mais tempo, só vou pausar aqui. Os nossos palestrantes hoje, Marcelo Diniz e Bárbara. O Marcelo Diniz é bacharel em Direito, advogado, formado pela Universidade Federal do Paraná, LLM em Direito Empresarial. A Bárbara é advogada, formada também pela Universidade Federal, bacharel, técnico em Contabilidade, bacharel em Ciências Contábeis e mestre pela... Mestre, Bárbara, me ajude. Pela Universidade Federal do Paraná. É isso. E ela já começou a falar, então passo a palavra para ela. Bárbara, obrigado mais uma vez. Diniz, obrigado por estar conosco nesse webinar. Não tenho dúvidas que será engrandecedor a todos aí. Boa sorte. Vamos em frente. Obrigada, Maicon. Bom dia a todos. Eu começo esse webinar agradecendo ao Dr. Balão, ao Maicon, ao Gil, à Lívia e a todos que proporcionaram esse momento e pensaram nessa iniciativa pelo escritório. Para nós é um prazer enorme e um desafio muito grande iniciar essa série de 4 webinários, ainda mais com profissionais tão talentosos e temas tão instigantes que virão aí em diante. Eu também agradeço a todos os nossos clientes, a todos os parceiros, colegas que dedicaram uma parte da sua manhã para prestigiar o evento. Espero que todos tenham uma percepção positiva desse nosso webinar. Bom, e já iniciando então o tema, eu ficarei responsável para tratar sobre o programa Paraná Competitivo e suas recentes inovações, né? E eu só gostaria de explicar que nós elaboramos uma apresentação, tanto em relação ao programa Paraná Competitivo, quanto em relação ao programa Rota 2030, que será apresentado pelo Diniz na sequência. E nós faremos aqui algumas exposições, alguns slides, mas fiquem tranquilos que esse material poderá ser disponibilizado para todos os interessados na sequência, e daí vocês terão aí um material bem completo em relação a cada um desses benefícios. Mas, em relação ao Paraná Competitivo, o primeiro de tudo, nós precisamos entender do que estamos falando, né? Que tipo de incentivo estamos tratando no Paraná Competitivo. Alguns já conhecem, outros possuem só uma ideia do que seria isso, mas o programa Paraná Competitivo nada mais é do que um benefício, um programa para incentivos fiscais
do estado do Paraná. E quando falamos em Paraná competitivo, nós estamos falando basicamente do ICMS importação e do ICMS devido na posterior saída desses produtos industrializados, e a grande novidade também é o setor comercial, né? Então, nós estamos falando daquele tributo que incide em toda a importação de bens e mercadorias e também na subsequente saída, seja do produto com uma industrialização prévia ou, agora, a grande novidade, apenas objeto de uma comercialização, né? E o Paraná, todos devem conhecer, já é um estado que beneficia seus próprios contribuintes há muito tempo, né? Então, o Paraná ele tem esse histórico de concessão de benefícios para privilegiar efetivamente a empresa local, né? Então, não sei se todos já conhecem, mas existem os chamados benefícios dos portos e aeroportos paranaenses. Então, basicamente, o que nós temos hoje? A indústria, quando faz uma importação, ela tem a suspensão do pagamento desse tributo devido na importação e também possui a possibilidade da fruição de um crédito presumido, hoje no percentual de 4%, para reduzir esse tributo devido na sua saída. Já o comércio, no caso, possui o benefício do diferimento parcial na importação. Então, ao invés de pagar uma alíquota de 18%, o comércio paga um percentual equivalente a 6% nessa importação, tanto de mercadoria quanto em relação a bens para o seu ativo imobilizado. Em contrapartida, até então, não existia nenhum benefício na sua saída, na sua posterior saída. Então, o que costumava acontecer aqui no estado do Paraná, e nós temos essa situação vivenciada por vários clientes. Como apesar da existência desse benefício, eu arcar com esses 6% na importação e depois uma alíquota de 4% na minha saída, o que acostumava acontecer é que esse contribuinte poderia sim acumular créditos nessa operação, né? Por conta da inexistência de uma margem tão significativa em sua saída, então acabava que acumulando créditos. E não era uma situação interessante, né? Porque o acúmulo de créditos, quando você não tem a perspectiva de utilizar esses créditos, não é algo favorável. Então, pensando nessa situação, existiu uma alteração legislativa aqui no estado do Paraná, e daí nós entramos no programa Paraná Competitivo. E qual que é a diferença desses dois tipos de benefícios? Em direito tributário, tecnicamente falando, nós podemos dividir entre benefícios fiscais e incentivos fiscais. A minha orientadora do mestrado, inclusive a Bettina Gruppemacher, ela fala muito sobre isso. E qual que é a diferença entre esses dois tipos de benefícios? O benefício fiscal é aquele que é concedido para determinado contribuinte apenas por estar localizado no Paraná. É o caso, por exemplo, dos benefícios do porto e aeroporto paranaense. Apenas porque eu sou um contribuinte paranaense, eu posso importar meus produtos com uma alíquota reduzida de 6% no caso do comércio e suspenso no caso da indústria. Esse é o benefício fiscal. O incentivo fiscal, em contrapartida, é aquele que depende também de uma contrapartida do próprio contribuinte. Então, o contribuinte, para fazer jus a esse tipo de incentivo, ele depende de uma contrapartida, ou seja, de um investimento. E daí nós estamos falando do Paraná Competitivo. Então, o Paraná Competitivo foi criado no estado do Paraná justamente para incentivar esse tipo de investimento interno, essa criação de novas unidades, a expansão, tanto em relação à geração de emprego e renda no estado. Esse é o objetivo principal do Paraná Competitivo. E principalmente depois das alterações promovidas pela Lei Complementar 160 de 2017, vocês devem lembrar, aqueles que trabalham com incentivos fiscais, que recentemente nós tivemos uma alteração legislativa que permitiu a convalidação de determinados benefícios. Então, hoje em dia, nós falamos de benefícios constitucionais. Nós não temos mais aquela discussão da invalidade de um benefício porque ele foi concedido de maneira unilateral, desde que cumpridos certos requisitos que foram cumpridos pelo estado do Paraná. Mas o que poucas pessoas sabem é que essa legislação, além de permitir convalidar aqueles benefícios já existentes por determinado estado, essa legislação permitiu também que esse estado abarcasse mais benefícios que eram instituídos e concedidos por outros estados numa mesma região, no caso, a região sul.
Então, por meio da convalidação, por meio dessa lei complementar, o Estado do Paraná ficou autorizado a conceder benefícios similares a outros estados que permaneciam na mesma região. Ele poderia, então, privilegiar seus próprios contribuintes para que eles fossem tão competitivos quanto os seus vizinhos. E isso aconteceu no estado do Paraná por meio dessa alteração recente no Paraná Competitivo. E nós já chegaremos lá nessas alterações. Mas, basicamente, como que funciona o Paraná Competitivo? O Paraná Competitivo está dividido em 4 grandes frentes. A primeira delas são benefícios concedidos às indústrias paranaenses, que já eram conhecidos, né, aqui no estado do Paraná. O segundo, o setor aéreo, que infelizmente nós não teremos tempo para detalhar o setor aéreo. E o terceiro e quarto são as grandes novidades, são os benefícios vinculados ao comércio, tanto o comércio eletrônico, aquele que não é realizado de maneira presencial, o e-commerce, quanto em relação àquele comércio que apenas realiza operações físicas, né? Então, é o comum, né? Aquele que realiza operações presenciais. E para que eu faça jus a esse investimento do Paraná Competitivo, lembrem-se que eu mencionei que eu estou falando de um investimento que necessita de uma contrapartida. Para que eu faça jus, então, a esse incentivo, eu dependo de certo investimento por parte desse contribuinte paranaense. E qual será esse investimento? No caso da indústria, eu preciso de um investimento de 3,6 milhões de reais. Já em relação ao comércio, tanto o comércio eletrônico quanto o comércio presencial, eu preciso de um investimento menor, no importe de 360 mil reais. E daí a pergunta que muitos nos fazem é, mas o que é esse investimento, né? Que tipo de investimento eu preciso para que eu possa fazer jus a iniciar esse pedido com a Fazenda, né? É todo aquele investimento estrutural, porque lembrem-se que o objetivo do Paraná Competitivo é essa expansão, tanto da indústria quanto do comércio em território paranaense. Então, o que entraria nesse investimento? Terrenos, máquinas, móveis e utensílios, produtos, todo aquele produto eletrônico necessário para essa atividade, inclusive em alguns casos até pesquisa em desenvolvimento, P&D, que seja interessante em âmbito paranaense, né? Então, tudo aquilo que faz parte da estrutura desse negócio. E, em contrapartida, o que não entra nesse benefício? Tudo aquilo que é usual da atividade, aquelas despesas operacionais que não são necessárias para essa expansão, para esse investimento desse negócio, né? Então, aquelas operações comuns, né? Por exemplo, gastos com seguro, gastos normais do negócio, com frete e também a mão de obra, salvo nos casos da mão de obra vinculada à construção civil. Esse é um investimento necessário como contrapartida do contribuinte para que ele possa iniciar esse projeto com o Estado do Paraná e se beneficiar dos incentivos que nós falaremos adiante. Passada essa análise, então, do quais são os investimentos, quais são os incentivos? Porque essa é a grande intenção, né? Como que eu vou ser beneficiado se eu realizar essa contrapartida para o Estado do Paraná? O primeiro deles é o incentivo relacionado à própria indústria, que já é mais conhecido, né? A indústria, ela tem diferentes perspectivas que podem resultar nesse incentivo. Então, a indústria, ela pode ser incentivada quando ela está criando uma nova unidade, quando ela está diversificando os seus próprios produtos em território paranaense, quando ela está fazendo uma reativação de um estabelecimento que estava abaixado ou suspenso, ou seja, quando ela está ou criando uma nova unidade ou diversificando a sua própria atividade, né? E uma última hipótese é aquela que eu mencionei no início da apresentação, que seria aquela indústria que ela sabe que tem uma indústria no estado vizinho, que tem um benefício que prejudica a competitividade dela em relação a esse estado vizinho. Então, o Programa Paraná Competitivo também abarca a hipótese que o estado cogite conceder aqueles mesmos benefícios desse estado vizinho para aquela indústria que tem uma competitividade em relação a essa empresa paranaense. Então, essas são as hipóteses de benefícios para a indústria. E quais são esses benefícios? Basicamente, o diferimento na aquisição de energia elétrica e gás natural. O que é esse diferimento? O diferimento é eu não precisar arcar com o ICMS quando eu adquirir essa energia elétrica ou esse gás natural.
e realmente é um benefício muito significativo em termos de fluxo de caixa, em termos de economia desse desembolso que eu teria que arcar quando eu pagasse essa energia ou esse gás natural para esse fornecedor, né? Qual outro benefício? O parcelamento do ICMS incremental. O que é o ICMS incremental? É aquele tributo que vai ser gerado por essa indústria a partir do momento em que ela se enquadre no Paraná competitivo. Ou seja, todo imposto que é apurado por essa empresa daquele momento em diante, a indústria pode parcelar em 2 parcelas esse tributo devido pelo prazo de 48 meses. Então, realmente, também é um benefício vinculado a essa folga de caixa para essa indústria, né? Ainda mais num momento como esse em que nós passamos. Mas esses benefícios já eram conhecidos, então a indústria já era privilegiada em relação a esses benefícios no passado, era algo que já existia na legislação. Então, o que foi tão novo? Por que nós estamos, inclusive, realizando esse evento hoje, né, de uma maneira focada no Paraná Competitivo? Foi porque esse benefício, que antes tinha um foco vinculado à indústria, hoje ele também tem um foco no comércio, na atividade de revenda. Então, os benefícios do Paraná Competitivo foram criados novos incentivos para o comércio. E quais são esses benefícios? Em relação ao comércio eletrônico, esse comércio eletrônico, ou seja, aquela atividade que é realizada de maneira não presencial, seja pela internet, ou seja por um call center, por exemplo, aquilo que não é presencial, essas empresas serão beneficiadas com a apropriação de créditos presumidos para reduzir o tributo devido por essa empresa na saída desses produtos comercializados de maneira eletrônica, o e-commerce. E quais situações, né? O e-commerce normalmente está vinculado a operações com consumidores finais, né? Daí a razão para ter uma operação pelo e-commerce, o comércio eletrônico. Então, o e-commerce vende para consumidores finais em outros estados. Então, o estado concedeu um benefício dizendo assim, olha, toda vez que você realizar uma operação para um consumidor final em outro estado, sujeito à alíquota de 4%, eu estou falando de um produto importado com similar nacional. Toda vez que você realizar essa atividade, eu vou te dar um crédito presumido de forma que o teu desembolso efetivo nessa operação seja de 1%. E nos casos em que você está sujeito a uma alíquota de 7% ou 12% nessa operação interestadual, pode ser o caso de um produto sem similar nacional, né? Nesse caso, eu vou te dar um crédito presumido de forma que você arque com 2%. Então, vejam bem, ao invés de eu pagar 4% ou 7% ou 12%, esse comércio vai poder pagar efetivamente 1% ou 2% nessa operação. Ou seja, é um excelente benefício fiscal. Já para o comércio que realiza operações físicas, ou seja, o objeto normal do negócio, atividades presenciais, a grande novidade foi, lembrem-se que eu mencionei, só vou recuperar um pouquinho do que eu mencionei no início da apresentação. Hoje, o comércio, como é que ele pratica aqui no estado do Paraná? Ele tem a possibilidade do diferimento parcial na sua importação, recolhendo 6%, então ele arca com esse 6% no momento do desembaraço, e depois ele vai recolher, regra geral, 4% na operação da saída, né? Porque ele vai pagar esses 4%, que é um produto importado com similar nacional. Então, 6% na entrada, 4% na saída. O que é a novidade do programa? Aquelas empresas que se enquadram no Paraná Competitivo terão a possibilidade de não pagar nada na importação, ou seja, o diferimento total do tributo devido no desembaraço, o que é excelente para fluxo de caixa. Ao invés de eu desembolsar 6% no desembaraço, eu não vou desembolsar nada, eu não vou arcar nada na minha importação e ainda por cima eu poderei me apropriar de crédito presumido para reduzir esse meu tributo devido na saída. Então, eu não pago nada no desembaraço e ainda aproprio um crédito presumido na minha saída para reduzir aquele percentual que eu devo, seja na operação interestadual ou na operação interna. E tem um detalhe do programa Paraná Competitivo que é importante que todos saibam na análise prévia dessa, né, da possibilidade da concessão dos incentivos, que é o seguinte: os benefícios vão poder ser utilizados por essa empresa? Sim, claro, mas o Estado do Paraná exige um percentual de 0,4% a título de um fundo. O
que vai ser um fundo devido para o Estado. Então, toda vez que eu me beneficio como um comércio no Estado do Paraná com um crédito presumido e o diferimento na importação, eu sou obrigada a recolher 0,4% a título desse fundo ao Estado. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu tenho uma operação de um produto importado com similar nacional, eu não vou pagar nada na minha importação e vou poder arcar com um percentual na minha saída de 1,5 ao invés de 4. Então, eu tenho que recolher 1,5 na minha saída e não pago nada na importação. Só que eu também tenho fundo. Então, não é um desembolso de 1,5, é um desembolso de 1,9% nessa situação específica. Eu vou até compartilhar aqui a minha tela. Novamente, nós disponibilizaremos isso na sequência, mas eu gostaria de compartilhar aqui, apenas para ficar um pouco mais fácil de vislumbrar esses incentivos do comércio. E nós temos aqui, então, os incentivos na revenda de produtos importados. Eu tenho o diferimento na entrada e o crédito presumido na saída. Então, como vocês podem verificar aqui, esse desembolso ele vai poder ser de 1,9 até 9,9, dependendo da operação praticada. Ou seja, esse crédito presumido ele vai depender muito para quem eu estou vendendo e que tipo de produto é esse. Se é um produto importado com similar nacional, se é um produto importado sem similar nacional, se eu estou vendendo numa operação interestadual, se eu estou vendendo numa operação interna. Então, o desembolso, mas para ficar claro, a gente não vai ter tempo de passar um a um, mas para ficar claro, o desembolso hoje para essa revenda de produtos é de 1,9 a 9,9%, dependendo do tipo de operação realizada. Então, vejam bem, é um benefício excelente, porque no passado esse comércio deveria arcar com 6% na entrada e na saída 4%, 7%, 12%, 18%. Hoje ele vai arcar na operação toda 1,9% a 9,9%. É um benefício de fluxo de caixa e também de redução de carga. Mas existem aí alguns pontos de atenção que nós precisamos discutir em relação a esse benefício. Quais são esses pontos de atenção? O primeiro delas, como é que eu faço para solicitar o benefício? Né? Essa é uma primeira pergunta. Bom, mas tudo bem, entendi o benefício, sei como ele funciona, sei qual que é o meu benefício na prática, mas como que eu solicito isso? Primeiro de tudo, isso é feito por meio de um processo específico de um formulário que é protocolado perante a APD, que hoje chama-se Invest Paraná. Quem que é essa instituição, né? É aquela instituição que faz a intermediação entre o contribuinte e a fazenda. Então, a APD, que hoje possui lá o site Invest Paraná, é uma instituição que vai analisar previamente esse possível investimento que está sendo feito por determinado contribuinte. Então, eu sou um comércio, eu quero solicitar esse benefício. Eu vou ter que preencher um formulário, indicar toda a minha projeção de investimento, qual é esse tipo de investimento, o que eu vou adquirir, por que eu tenho esses 360 mil no Estado e um ponto importante, esse investimento pode ser inclusive nos últimos 24 meses. Ele não é só um investimento futuro. Então, se eu sou um comércio e eu tenho nos últimos 24 meses o total de investimento correspondente a 360 mil reais, eu já posso solicitar o benefício. Então, eu tenho todo um trabalho de analisar quais são os tipos de produtos, quais são os meus possíveis interessados nas aquisições, qual é esse investimento. Então, é um formulário e um pedido específico protocolado na APD que vai fazer essa intermediação com a Fazenda do Paraná. Segundo ponto interessante. Nessa análise de benefícios, normalmente eu tenho aquele comparativo. Bom, mas o benefício do Paraná é bom? Porque eu sei que aqui no meu estado vizinho, no Santa Catarina, eu tenho o TTD 409, que me fornece outros benefícios tão bons quanto, né? Então, qual que vale a pena? O que eu digo para vocês? Depende do tipo de operação realizada. Então, o que é importante numa situação como essa? Não basta eu olhar aqui e verificar os benefícios, essas alíquotas identificadas na legislação, e dizer, bom, isso aqui é ótimo para minha operação. Eu tenho que analisar no detalhe, eu tenho que fazer um estudo para verificar na prática, será que é interessante mesmo? Será que no estado do Paraná isso faz sentido para o meu tipo de operação? Será que Santa Catarina faz mais sentido? Agora, de maneira geral,
apenas a título de exemplo para vocês, para que nós possamos identificar que o Paraná realmente possui incentivos bons e que estão extremamente competitivos em relação a Santa Catarina, que já é um estado conhecido pela concessão de benefícios. Em Santa Catarina, por exemplo, nessa operação que eu citei de exemplo para vocês, em que eu tenho uma importação pelos portos e aeroportos de Santa Catarina e uma subsequente saída de um produto com similar nacional numa operação interestadual, como que funcionaria em Santa Catarina? Em Santa Catarina, eu teria que ter uma antecipação na minha operação de entrada. Então, eu teria que antecipar um valor do Estado no momento em que eu faço a importação desses produtos. Eu recolho um percentual, o que aqui no Paraná não existe. No Paraná, eu pago zero, eu tenho um diferimento total nessa importação. E em Santa Catarina, eu vou ter que recolher o percentual de 2,6% do ICMS na saída, mais um fundo de 0,4%. Ou seja, eu tenho um desembolso em Santa Catarina na minha saída equivalente a 3% nos 36 primeiros meses. Já no estado do Paraná, o que eu tenho? Eu não pago nada na minha importação e tenho um desembolso nessa mesma operação de 1,9%, considerando o fundo e considerando a alíquota aplicada nessa operação. Ou seja, nessa operação é possível que vocês verifiquem que o estado do Paraná tem sim sua vantagem em relação a Santa Catarina. Isso vai acontecer em todas as situações? Não é possível afirmar com toda segurança que vai acontecer em todas as situações, o Paraná vai ser mais competitivo. Mas o que eu quero demonstrar para vocês é que sim, o Paraná é extremamente competitivo. Nessa situação específica, o Paraná seria uma melhor alternativa, fora o fato que em Santa Catarina, a fruição de benefícios necessita que eu crie um estabelecimento próprio em Santa Catarina. Eu tenho que ter um estabelecimento próprio. Ele não pode ser um estabelecimento de fachada, porque nós até fizemos uma apresentação recentemente na HK sobre a questão do ICMS importação. Depois das recentes decisões do Supremo, no recurso extraordinário mencionado aqui na apresentação, 665-134, restou decidido que o tributo é devido onde está o estabelecimento efetivo dessa operação da importação. Ou seja, é onde está aquele que efetivamente adquiriu esses produtos. Isso quer dizer que, quando eu faço uma importação por conta e ordem, eu recolho o ICMS onde está o adquirente efetivo e não onde está a trading, por exemplo. Então, o que costumava acontecer muito era que as empresas se instalavam em Santa Catarina, abriam só uma portinha lá, para a fruição de alguns benefícios de Santa Catarina, o que hoje esse tipo de planejamento não é recomendável, porque de fato eu tenho uma orientação da própria jurisprudência dos tribunais superiores de que o ICMS é devido onde está o adquirente efetivo desse produto, ou seja, se eu estou utilizando uma trading em Santa Catarina e eu estou realizando uma operação por conta e ordem, é para o Paraná que eu devo recolher esse tributo. E então, eu preciso realmente de um estabelecimento efetivo nesse local para eu usufruir desses benefícios, tanto em relação ao Paraná quanto Santa Catarina. Então, se eu vou usufruir desses benefícios em Santa Catarina, eu preciso abrir um estabelecimento próprio em Santa Catarina e realizar operações efetivas por Santa Catarina. Além disso, a legislação de Santa Catarina exige o desembaraço aduaneiro por Santa Catarina. Antes existia uma exceção dizendo que eu poderia fazer por Foz do Iguaçu, essa exceção não existe mais. Então, eu preciso utilizar os portos e aeroportos de Santa Catarina, preciso utilizar os serviços de Santa Catarina, tanto os serviços próprios quanto aqueles serviços vinculados à operação. Então, eu tenho os custos inerentes a essa operação para que eu possa alterar minha operação por Santa Catarina, o que, por vezes, não faz sentido em relação aos benefícios do Paraná. Então, é algo que precisa ser analisado no detalhe, com o cuidado da legitimidade da operação de acordo com o destinatário da mercadoria, dos custos logísticos vinculados. Então, o Paraná realmente sai aí na frente em vários requisitos. Bom, eu posso fazer comentários adicionais depois da apresentação do Diniz, não quero me alongar, porque se me deixar eu fico falando aqui até amanhã, né, doutor Balão? Então, vamos passar para o Diniz e depois nós respondemos alguns questionamentos próprios. Só vou tirar meu compartilhamento de tela aqui. Obrigado, Bárbara. Então, Diniz, agora com você para falar de Rota 30. Ok, bom dia a todos. Me ouvem bem? O som está bom?
Bom, primeiramente, eu queria agradecer ao Maicon aí pela iniciativa. A gente sabe que era algo que a gente sempre tinha em nossos planos e acabamos aí nunca tendo a finalização desse projeto, e realmente uma satisfação, né? Agradecer também ao Dr. Balão pela oportunidade de, como eu comentei, 18 anos depois do meu início na Anderson Balão, senti essa mesma ansiedade, essa mesma expectativa, porque na minha primeira semana da Anderson Balão, lá em 2002, uma das minhas primeiras atividades foi justamente conduzir uma reunião temática da HK. Na época não tinha ideia do que fosse, mas depois vinha saber que era a Câmara Brasil-Alemanha e também tem uma participação muito próxima durante todos esses anos, e foi bastante interessante. Meu áudio parece que não está bom, né? Deixa só eu... Vinícius, desculpa, mas tá... Deixa só... O som está ruim. Um minuto. Não. E agora melhor? Sim, melhor. Agora melhorou. Vamos lá. Perfeito, desculpem. Bom, primeira vez sempre é um pouco complicado, né? Mas, então, 18 anos depois dessa primeira oportunidade, voltamos aí a uma atividade instigante, uma atividade importante e que nos leva aí a sair um pouquinho da zona de conforto, para que possamos pensar um pouco sobre o tema. E a gente já começa pensando sobre a provocação do Anderson ali no nosso ambiente, né? Questionando até que ponto essas questões tributárias elas são preponderantes. É muito bom saber que estão deixando de ser. Porque até pouco tempo, isso em período anterior à Lei Complementar 160, que vem aí tentar estabilizar essas relações entre os estados, nós tínhamos sim uma situação muito complicada em que o benefício fiscal ele era preponderante em relação a uma determinada decisão, porque ele superava em muito quaisquer outros aspectos. E hoje, e aí a gente sim tem que fazer um elogio cabível à Invest Paraná, que está buscando a equalização disso, nós temos sim uma competitividade maior. O que antes era superado largamente, aí vamos colocando muito francamente, como o nosso principal concorrente próximo, que é Santa Catarina, que tinha benefícios extremamente agressivos, isso está equalizado. O que fica a mensagem é que muitas vezes a questão tributária por si só ela não é o que deve ser o ponto final, vamos dizer, né? A questão tributária é para uma equalização, a questão tributária não deveria ser o elemento definidor do investimento, mas aquele uma das variantes. E aí, até pegando o gancho dessa questão da Invest Paraná, no Paraná nós temos aspectos logísticos que são muito importantes. Esses aspectos logísticos, muitas vezes, eles impõem ou impedem uma determinada estrutura de investimento que, do ponto de vista fiscal, muitas vezes faz sentido. Portanto, essa questão tributária, sim, é muito relevante, mas ela sempre deve ser entendida no negócio como um todo. E aí, já fazendo um gancho para o tema que eu gostaria de abordar hoje, que é o Rota 2030, começando pela última informação que teríamos aqui, o Rota 2030 é um benefício bastante interessante, é aplicável aí para a cadeia automotiva, e a gente sabe que dentro da cadeia automotiva nós falamos aí de mais de 500 players entre sistemistas e montadoras, mais de 500, e hoje nós temos apenas 63 empresas habilitadas. Dessas 63 empresas, apenas 8 são paranaenses. Ou seja, existem benefícios ainda a serem garimpados, a serem buscados, e benefícios esses que não envolvem nenhum tipo de, muitas vezes, adaptação ou compromisso. Claro, no Rota 2030 existem sim compromissos, e esse Rota 2030, esses compromissos são bastante interessantes para a própria empresa, mas o que eu quero dizer com isso? Por vezes existe um foco na questão tributária, e nós que somos tributaristas agradecemos, obrigado, mas tem que ser visto como um todo. Falando do Rota 2030, propriamente dito, o Rota 2030, para quem aí, a gente sabe que muitos participantes, muitos que estão conosco hoje, atuam diretamente na
fornecimento, em sistemistas e mesmo montadora, é um programa que vem a fomentar o desenvolvimento da indústria automotiva. Esse programa, ele não é um sucessor do Inovar Alto. Inovar Alto, lembrando, aquele programa que vigorou entre 2013 e 2017, tá? E foi um programa que efetivamente dizia-se buscar uma pesquisa e desenvolvimento, enunciava que seria este o foco, mas a gente sabe que na prática não era o que acontecia, porque esses benefícios eram voltados muito para a tributação indireta, que afetava diretamente o custo. Como não podia deixar de ser, esse benefício acabou sendo questionado perante a OMC, já ao final, né? Então esse questionamento surge lá em 2016, 2017, quando já se tinha a discussão sobre o Rota 2030. O que é o Rota 2030? Qual é a principal diferença do Inovar Alto? Primeiramente, a gente tem uma duração muito mais consistente. Então, enquanto no Inovar Alto tinha um período curto de 5 anos ali, o Rota 2030 tem a pretensão de ter uma planificação, um planejamento, um direcionamento do desenvolvimento do setor automotivo pelo prazo de 15 anos, formando-se ciclos de 5 anos. O que é muito, muito bom, porque nós temos, sim, uma forma de... uma visão um pouco mais de longo alcance, um pouco mais de longo prazo, né? Em linhas gerais, o Rota 2030, ele deve ser afastado como benefício fiscal puro, até por conta da decisão OMC que tivemos condenando este programa Inovar Alto no passado. Mas qual é a busca dele? A partir de uma identificação de que nós tínhamos nossa cadeia automotiva com uma baixa competitividade em relação ao que temos mundialmente, né? Uma defasagem tecnológica, esse risco de transferência das tecnologias e dos centros de P&D para outros locais, risco de perda de novos investimentos aqui no Brasil, identificação, sim, de uma capacidade ociosa à época, em que nós precisávamos alocar grandes plantas e plantas muito bem estruturadas para outros projetos. E também a questão do risco de perda de tudo que foi construído em termos de biocombustível, e esse é um ponto muito importante que o Brasil sempre se destacou. Qual foi o foco? Se fazer um investimento muito dirigido, né? Investimento dirigido esse composto, como eu comentei, em 3 ciclos. Começando o primeiro ciclo, que seriam ciclos de 5 anos, por isso até o nome mirando lá no ano de 2030, mas que vai passar um pouquinho, afinal a gente acabou atrasando um pouco. Esse primeiro ciclo ele surge com a medida provisória 8433, depois convertida na lei 13755, já regulamentada pelo decreto 9557, todos de 2018. Essas são as normas principais que são aplicáveis, e esse programa ele costuma causar um certo susto de início. Tá? Por que um certo susto? Porque é um programa complexo, ele não é simples, ele exige contrapartidas de certa forma complexas, mas que quando você vai um pouco a fundo, ele faz sentido. Tá? Como é que o programa se estrutura? Eu tenho um primeiro ponto, os 3 marcos essenciais, que são dirigidos essencialmente às próprias montadoras e comercializadoras, importadoras de veículos prontos no Brasil, que dizem respeito à rotulagem veicular, meta de eficiência energética e metas de desempenho de estruturas e tecnologia assistiva. Repetindo, rotulagem, eficiência energética e desempenho. Rotulagem, busca-se que todos os veículos comercializados ou fabricados ou comercializados no Brasil sejam identificados tal qual nossas geladeiras, né? Tal quanto eficiência energética, A, B, C, D, conforme consumo e conforme esse impacto, mas também em relação à segurança estrutural e tecnologias assistivas. Eficiência energética, como o próprio nome diz, falamos aí da matriz da própria geração da energia desses veículos, e desempenho de estruturas e tecnologias assistivas, a gente fala essencialmente da segurança dos veículos. É o quê? Tecnologias melhores que protejam aí, para quem conhece um pouco de tecnologia automotiva, mas que se volta aí, por exemplo, aquela cápsula de segurança, que se volta toda a tecnologia de airbag, de todos esses componentes que fazem toda a diferença no mercado mundial. Tem lugares que a gente não consegue colocar determinados produtos por não terem essas características, enquanto que a tecnologia assistiva são todos esses componentes essencialmente eletroeletrônicos, né? Correção de frenagem e tudo mais. Esse é o tripé. E qual é a grande vantagem do Rota 2030? Ele busca também não só o foco nas montadoras, mas nos sistemistas.
Então, a partir desse tripé e a partir das diretrizes que são incrementar essa eficiência energética, aumentar investimentos em P&D, estimular a produção de novas tecnologias, toda voltada aí a um aumento da nossa competitividade, também a gente tem muitos objetivos que podem ser alcançados dentro desse objetivo maior pelos próprios aí, sistemistas. Tá? Basicamente, quem pode se habilitar são as empresas que produzam ou comercializem no Brasil veículos ou autopeças, e isso é um grande diferencial, autopeças, o próprio sistemista poderá aí atender e habilitar-se. E, então, produzam ou comercializem, e também que invistam em projetos de desenvolvimento de novos projetos. Isso é interessante porque foca exatamente nessas novos veículos que passam a ser produzidos. Eles têm aqui, então, no Brasil, este aspecto que podem ser favorecidos, né? E aí, justamente, o que se busca nesses novos projetos, ele tem aí um foco que são veículos com novas tecnologias de propulsão e também autopeças eletrônicas e sistemas de assistência automotiva. E também a gente tem um segundo aspecto, que é um aspecto, às vezes, até um pouco mais simples, que são as importações de peças não produzidas. Tá? Eu também vou compartilhar minha tela aqui rapidamente, porque fica mais fácil de visualizarmos, e vou correr um pouquinho, porque eu vi aqui que meu tempo já está um pouco em cima. Vamos ver aqui. Desculpem-me. Não é exatamente esta. Só um minuto. Deixa eu compartilhar aqui. Então, vamos. Não sei se todos conseguem ver. Parece-me que sim. Então, essa é a visão geral. E sei que ficou um pouco semelhante aí a uma estética do nosso amigo Deltan, minha apresentação, mas é um pouco diferente, tá? Não é exatamente como um PowerPoint, ele tem aqui algumas informações que a gente pode trabalhar. Então a gente já falou da visão geral e de como era esse primeiro ciclo. E aí vamos falar um pouquinho dos requisitos, tá? Quando a gente fala da habilitação no Rota 2030, a gente tem dois aspectos que são diferentes, tá? A gente tem a habilitação propriamente dita e tem o regime de importação de peças não produzidas, eles são diferentes. A habilitação Rota 2030 é uma habilitação específica, ela é detalhada, eu preciso informar ao Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior, ao MDIC, desculpe, Indústria e Comércio, todos os aspectos aí que eu trabalharei, né, em relação a isso, de a faturamento e tudo mais, e é o que é mais complexo. Quando a gente fala aqui de importação de peças não produzidas, o que eu preciso é habilitação, né, uma habilitação específica, né, vamos dizer, então habilitação específica no Siscomex, dispêndios no país equivalentes a 2% do valor aduaneiro em projetos de pesquisa, desenvolvimento e programas prioritários, que o bem seja integrante de listas de autopeças não produzidas e que esta industrialização ocorra em até 3 anos. É um programa mais simples, ele depende muito mais da habilitação Siscomex e de que a peça esteja descrita como peça não produzida. Depois a gente vai comentar um pouquinho que isso tem sido objeto de fiscalização. O que chama mais atenção é a habilitação quando a gente fala do próprio regime habilitação Rota 2030. E aqui o que nós temos de destaque? Regularidade fiscal, normal, né? Dispêndios mínimos obrigatórios, que são esses níveis aqui que nós temos por ano. Essa primeira coluna que nós estamos mencionando são para veículos leves e veículos leves e fabricantes de autopeças. E essa segunda coluna aqui a gente fala de veículos pesados. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é sobre as modalidades de dispêndio. E aqui é muito interessante, porque nós podemos trabalhar com investimento direto e com fornecedores. Então, a capacitação de fornecedores é algo muito interessante. Muitas vezes você tem ali uma cadeia de fornecedores que não está tão no estado da arte, então você pode aí, através disso, utilizar essa necessidade como uma boa forma de avançar. Tá? E os programas prioritários. Os programas prioritários são o grande diferencial porque eles praticamente eliminam as necessidades burocráticas na medida em que estes programas prioritários
eles são efetivamente de fácil utilização, né? Então, quando eu falo de programa prioritário, eu tenho uma série de projetos que já são aprovados, uma série de projetos que eles podem beneficiar diretamente o aderente. Então, por exemplo, o Senai tem um programa muito interessante. Essas informações estão aqui na apresentação, depois vocês vão poder conferir, tá? Mas o Senai tem um programa, por exemplo, de alianças, de alavancagem de aliança no setor automotivo, que pode viabilizar novos projetos específicos. Embrap, temos aí projetos de pesquisa e desenvolvimento específicos, temos aí, dentro do BNDES, projetos de engenharia para a cadeia automotiva, e dentro dessas lógicas, desses programas prioritários, né, que aqui a gente tem a referência a eles, esses programas prioritários, eles permitem uma facilidade muito maior na comprovação do atendimento dos requisitos, tá? Mas voltando aqui ao que nós estávamos conversando, né, a gente tem esses requisitos que precisam ser atendidos. Esses requisitos são a regularidade fiscal, conforme eu comentei, tributação pelo lucro real, evidente que é só onde faz sentido se falar desse benefício, e principalmente possuir centro de custo de pesquisa e desenvolvimento. Isso é importante. Nós que trabalhamos com projetos P&D, muitas vezes nos batemos para localizar isso de forma fácil, despesas e custos que são essencialmente P&D, mas que muitas vezes a gente fica com alguma certa dificuldade, tá? Então aqui é muito importante esse detalhe já trabalhar. E como eu comentei antes, 63 empresas, apenas 8 paranaenses, tem um campo muito grande de desenvolvimento nesse universo de 500, tá? Os benefícios, eu acredito que sejam razoavelmente conhecidos. Nós temos também 2 focos. Um foco são das importações de peças não produzidas, que a gente tem a isenção do imposto de importação, tranquilo. E temos aqui, para IRPJ, ICSL, são as deduções incentivadas. É uma sistemática muito similar àquela que trabalha com P&D. Em síntese, eu tenho a possibilidade de que dispêndios que tenham sido utilizados, já despesados, vamos chamar assim, usando um jargão tipicamente contábil, né? De despesas que eu já tenha utilizado a sua dedução, eu ter ainda um incentivo. Para dispêndios ditos gerais, e veja, quando eu digo gerais, eles são essencialmente P&D, pesquisa e desenvolvimento, tá ok? Mas quando eu digo gerais, é que eles não são estratégicos. E os estratégicos eu tenho ainda um adicional de 15%. Dispêndios ditos gerais de P&D, dedutibilidade adicional de 30% sobre a despesa. E quando eu falo de despesas estratégicas, dispêndios com P&D estratégicos, depois a gente vai comentar um pouquinho rapidamente, a gente teria aí mais 15% ainda. Então, eu estou falando de uma dedutibilidade possível de deduzir o valor resultante da multiplicação da alíquota adicional de IRPJ e da alíquota de CSL sobre até 45% de despesas que retornam para o próprio contribuinte, que retornam muitas vezes em projetos. E me parece que isso que é uma grande vantagem que nós temos aqui. Tá? Para se fazer isso, me parece que é algo que a primeira impressão é que é muito complexo, mas não é tanto assim. Tá? Se pode realmente avançar nisso. Legal a gente falar um pouquinho das sanções, e as sanções também são separadas aqui daquelas aplicáveis à habilitação Rota 2030 e da importação de peças não produzidas. E aqui já fica, e como eu comentei, é um programa ainda em seu início, e a gente notou que alguns participantes têm já projetos aprovados, já estão habilitados, e até se puderem aí compartilhar informações, infelizmente a gente não tem este rosto no rosto, esse face a face, olho no olho, mas vamos tentar fazer essa mídia aqui da melhor maneira mais próxima dessa troca de informações. E a gente realmente não tem informações precisas, até por conta do sigilo fiscal, de como isso acontece na prática, a não ser aqueles casos que chegam até nós. E os casos que chegaram até nós foram em relação às importações de peças não produzidas. Nas importações de peças não produzidas, a contrapartida é um investimento de 2% daquele valor aduaneiro em programas prioritários, e esses programas prioritários podem ser gerais ou mesmo específicos destinados à empresa. Isso deve ser feito no mês seguinte ao que você fez o desembaraço. E aí vem a importância até da logística, mais uma vez, de você ter aí um processo bem justo e bem preciso, porque isso tudo vai impactar. Mas nesses casos, a gente teve recentemente notificações para as empresas para que
informassem, prestassem contas disso, né? E a multa aqui pode ser 100% daquele dispêndio não realizado. Então, eu tenho que investir num programa prioritário, não o faço, e não o fazendo, eu estou sujeito a esta penalidade de 100%. Ora, posso pagar retroativamente? Nesta leva de notificações que recebemos agora nos últimos 1 mês e meio, mais ou menos, o entendimento que ficou muito transparente é que sim, poderia. Até porque existem outros dispositivos, tá, que falam dessa possibilidade de eu utilizar os programas prioritários como forma de eu fazer ajustes de até 20% do valor mínimo. Quer dizer, teoricamente eu posso fazer esse ajuste, teoricamente eu posso complementar pagamentos e fazer esse acerto. Mas e se eu não fizer? Será que esta multa, ela substitui-se ao próprio dispêndio? Parece que sim, porque não se fala nada diverso. E o imposto propriamente dito, teria algum tipo de repercussão perante a Receita Federal? Pelo que se pode compreender apenas numa primeira leitura deste regime de importação de peças não produzidas, parece-nos que teríamos essa aplicabilidade de multa, mas que esta multa ela se substituiria ao próprio dispêndio, tanto é que nesta última leva agora, nós tivemos uma situação em que, em vez de pagar a multa, os contribuintes acabaram fazendo os aportes efetivos para as entidades com programas prioritários. Lembrando, tá, que esta norma, ela é a norma que trata disso, certo? Que trata da questão das peças não produzidas, ela surgiu apenas agora, em março. Em março de 2020 que saem normas específicas por conta da secretaria responsável que tratam da comprovação de dispêndio no caso de peças não produzidas. Então, tudo nos leva a crer que teríamos essa facilidade aí. Um pouco diferente é quando a gente fala da própria Rota 2030, a habilitação é muito mais séria, são muito mais sérias as possíveis consequências. A gente pode falar de cancelamento do programa, podemos falar de suspensão do programa ou de multa, né? E o cancelamento ele está essencialmente atrelado ao descumprimento daqueles compromissos de dispêndio, certo? Ou a não realização de investimento, quando a gente trata de uma situação de novos projetos. E os efeitos disso são a exigência mesmo dos valores que foram aproveitados via benefício, tá? E também ficam as dúvidas. Puxa vida, e o complemento parcial? Como é que fica? Se eu tenho uma norma que diz que eu posso complementar até 20% em caso de glosa, e essa possibilidade de complementação, não fica muito claro isso, tá? Os outros possíveis penalidades são suspensão e multa. Passar rapidamente, a suspensão é muito mais pelo descumprimento de obrigações acessórias, de forma um pouco mais continuada. Então, quando eu falo aqui de um descumprimento na suspensão ou regularidade fiscal, eu acabo ficando sem a CND em algum momento, ou omissão de obrigação acessória. O que é bacana é prestar atenção. Havendo a suspensão, até que eu regularize, eu não posso utilizar o benefício naqueles períodos, tá? E já nos encaminhando para o que nos parece que é a conclusão, é importante que a gente verifique que esta norma, que as normas que tratam do Rota 2030, elas são muito detalhadas e a gente tem um arcabouço não só das normas, como de toda como forma-se a sistemática disso, uma comissão de acompanhamento, um observatório da indústria sistemista, que eles trazem conceitos que parecem que podem ser muito úteis quando você analisa. Então, vale a pena aqui pegar no próprio decreto todos os conceitos do que seja pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, projetos estruturantes, do que seja desenvolvimento. Porque ele fala de capacitação de fornecedores, fala-se de tecnologia industrial básica, fala-se de serviço de apoio técnico. Muitas vezes, quando a gente pensa a Rota 2030, até por ser algo que realmente é complexo numa primeira análise, se acredita que é hermético, que não se pode aderir. Sim, se pode. Há programas interessantes. E principalmente aqui nos dispêndios estratégicos, que é algo que até por interesse pessoal eu acho muito interessante, porque a gente fala aqui, ó, vocês podem ver, novas tecnologias, conectividade, questão de pesquisadores exclusivos, questão de Big Data, aquele tal de Analytics que se fala hoje em dia, e são pontos que hoje ninguém sequer às vezes cogita que pode ter algum benefício. Gente, a gente está falando de 45% de uma dedutibilidade adicional nisso. Pode fazer toda a diferença, sim, no final do dia. Tá? E aí,
Como a gente já falou dos números, que me parecem aí que podem ser melhorados, falamos de 63 empresas habilitadas e apenas 8 paranaenses, eu gostaria de encerrar trazendo para vocês algumas atualidades, tá? Então, a gente teve algumas normas publicadas no final de 2019, mesmo no curso agora já de 2020, que vale a pena ser verificadas para quem está na gestão desse programa, para quem tem interesse. Então, a gente tem a questão de ajustes desses relatórios. Então, a portaria 13.519 estabelece novas formalidades para isso, então é relevante que se fique atento. A portaria 6146 traz essas informações sobre a comprovação das peças não produzidas, o que provocou uma leva de notificações que nós tivemos ciência, que puderam ser resolvidas, ao menos nesse primeiro momento, pelo aporte de valores para programas prioritários. É interessante porque havia contribuintes que sequer sabiam que estavam utilizando o regime de peça não produzida. Acreditava ainda que fazia uso de um ex, já estava até revogado, porque essa foi a sistemática utilizada. A ideia foi qual? Se utilizar um regime em que eu exijo uma contrapartida e, às vezes, muitos ex acabaram sendo deixados de lado. E aqui eu vou deixar uma provocação, é um tema que me parece que pode gerar alguma polêmica, é a questão dessa figura das auditorias independentes. O que nós temos, tá? A lei que trata do Rota 2030 e o decreto falam de forma muito tímida sobre a possibilidade de contar com auditorias independentes, sendo que as auditorias independentes, pelo que dá a entender a lei, uma interpretação preliminar, ela diria respeito muito mais a aspectos técnicos pontuais. E pela portaria 13.873, as auditorias independentes são trazidas como elemento fundamental e elemento muito relevante em toda a sistemática de acompanhamento do próprio cumprimento das obrigações. E o que fica a provocação? E fica uma dúvida, e eu não tenho essa resposta, certo? Aqui nós falamos essencialmente de lançamento tributário, falamos essencialmente de ação do próprio Estado. Será que o servidor da Receita Federal, quando recebeu um relatório de uma auditoria independente atestando que o nosso programa estava correto, que estava tudo redondo, se ele tiver uma interpretação mais restritiva, isso será suficiente para evitar uma ação fiscal? É a indagação que eu me coloco, sabe? Porque sou bastante simpático à ideia, porque a gente sabe as ineficiências que temos, especialmente nessas questões técnicas, mas até que ponto não será uma ferramenta que apenas trará um custo direto e que carece de uma maior legitimação e de uma maior validação? Eu tenho essa dúvida, inclusive, se alguém tiver alguma experiência concreta que puder compartilhar conosco ali no nosso chat, agradeceria bastante. Mais uma vez, agradecendo o Dr. Balão, ao Maicon e toda a equipe da Smartcom que nos deu o suporte aí, e também a minha colega Bárbara, que eu muito admiro, e pela excelente palestra. Como eu disse, se eu não conseguisse atrapalhar a palestra da Bárbara, eu já teria feito um bom trabalho por aqui. Sobre essa apresentação, eu vou deixar um link ali, eu não sei, Maicon, aí depois você me orienta onde que o acesso é mais fácil. Esse é um site em que esse material foi produzido e todas essas facilidades aqui, tem uma série de outras informações, tá? Então, é um mapa que acaba tendo bastante coisa aqui que pode eventualmente ser interessante ou não, né? Então, a gente tem aqui toda essa série de dados que podem eventualmente ser úteis para vocês. Tudo isso estará lá e fiquem à vontade. E, por favor, alguma incorreção, não deixem de nos avisar, porque como o projeto é muito complexo mesmo, a gente conta aí com o suporte de todos vocês na discussão e no desenvolvimento de um melhor ambiente empresarial. Mais uma vez, muito obrigado e desculpem aí extrapolar um pouquinho o tempo. Diniz, obrigado pela tua apresentação. Tanto da Bárbara quanto as tuas exposições ali, a nossa assessoria depois vai enviar por e-mail para aqueles que se inscreveram no nosso webinar, né? Peço desculpas a todos aí por estender o horário, mas além do problema técnico, o assunto também é bastante interessante. E eu não posso deixar de comentar aqui o que o Anderson fez aqui, do Anderson Pérez fez o comentário aqui, que é o que realmente as empresas que estão no Paraná, que vão se habilitar nesse benefício,
além, claro, de olhar o benefício propriamente dito, ele tem que olhar a questão da logística, né? Paranaguá está aqui a 100 quilômetros, os portos de Santa Catarina estão a 200, né? Nós temos a questão do ICMS interestadual no transporte também. Então, assim, não é uma única variável, são diversas variáveis que cada um tem que avaliar para ver se vale a pena mais estar no Paraná ou em Santa Catarina. Nós acreditamos muito que esse benefício do Paraná veio para fazer uma frente muito forte e com esse ganho na logística que nós temos aqui, aqui de Paranaguá, do Paraná, com certeza vai trazer benefícios para diversas empresas aí do Paraná. Não é à toa que nós já estamos olhando diversas empresas já migrando novamente aqui para o Paraná para fazer as importações pelo Porto de Paranaguá. E aí, Bárbara, eu vou aproveitar esse gancho, porque daí o Anderson e o Marcelino também fez a pergunta no sentido de existindo similar aqui de produção. Como é que é essa questão da similar do Paraná Invest? Como é que ficou? É igual ao ex-tarifário? Não é? Qual que é o sentido dessa questão da similaridade que o Paraná Invest tem como requisito para o benefício? Vamos lá. Então, excelente exposição, Diniz, inclusive, parabéns. Sobre os questionamentos, eu vou procurar responder aqui em conjunto, tá, Maicon, se você me permite. O primeiro deles em relação à questão de similar nacional, tá? O benefício do Estado do Paraná é sim aplicável para a comercialização de produtos com similar nacional. Daí tem duas perspectivas que nós precisamos analisar. A primeira delas é que eu posso sim comercializar um produto com similar nacional e me apropriar do benefício. Por exemplo, quando eu faço uma operação interestadual a 4%, que eu vou acabar recolhendo 1,5% de carga e mais 0,4% de fundo, eu estou falando justamente de uma operação interestadual com um produto que possua similar nacional, porque caso contrário, sequer aplicaria a alíquota de 4%, inclusive, né? Da mesma forma, a operação interna. Então, quando eu tenho uma operação interna sendo realizada no estado do Paraná, com um produto com similar nacional, eu vou acabar tendo um desembolso de 9,9%, que seria 9,5% da carga e 0,4% de fundo. Então, eu posso sim apropriar o benefício quando eu tenho uma operação com similar nacional. E também nas hipóteses com produtos sem similar nacional. E daí esses percentuais serão alterados, né? Então, eu tenho, por exemplo, nas operações interestaduais, eu vou acabar ficando com um desembolso total de 2,9%, que significaria o quê? Eu vou arcar com o ICMS, o desembolso de 2,5% na operação de 7 ou 12 na interestadual, mais o fundo de 0,4%. Então, eu acabo ficando com um desembolso de 2,9% aqui pelo Paraná. Na operação interna, por sua vez, eu mantenho o 2,5%. Então, se eu estou fazendo uma operação interna com um produto sem similar nacional, eu vou ter um percentual parecido com as operações interestaduais com produtos sem similar nacional. Então, é um benefício aplicável nas duas situações. O que pode ser uma pergunta, Maicon, é em relação à questão da compatibilidade com a indústria, né? Porque o Programa Paraná Competitivo, ele tem lá uma menção dizendo o seguinte: quando você é um concorrente direto para a indústria, o Estado do Paraná poderia ter a possibilidade de não conceder esse benefício no caso concreto. Mas daí nós precisamos analisar com cuidado, porque não é uma vedação automática. Muitas vezes, e o Maicon tem mais propriedade para falar sobre isso do que eu, muitas vezes, por mais que eu tenha uma classificação fiscal equivalente, um NCM equivalente, o meu produto é extremamente diferente daquela indústria local, né? Então, uma mesma classificação não significa dizer que eu sou concorrente direto dessa indústria, né? Eu preciso realmente comercializar o mesmo produto da indústria para que eu possa ser considerado um concorrente. Então, essa vedação não é uma vedação expressa, apesar de existir na legislação dizendo que eu posso vedar caso seja prejudicial à indústria, isso tem que ser analisado no detalhe e isso é analisado pelo Invest Paraná. Inclusive, teve um dos comentários, né? Qual que é o papel da PD, do Invest Paraná, né? É excelente, né? Porque é uma pessoa que está ali realmente, uma instituição que está ali se empenhando para que esse benefício seja factível, né? Que faz toda essa análise inicial do projeto, emite o parecer e depois encaminha esse projeto todo para a Fazenda. Então, é uma iniciativa excelente que nós tenhamos uma instituição que faça essa intermediação.
Uma outra pergunta que eu vi ali também, Maicon. Bárbara, deixa eu até comentar. Nesse aspecto, parece-nos que tivemos momentos de uma grande retração, e isso se explica muito pela situação das finanças do Estado do Paraná, em que a gente não tinha margem para isso. Houve a necessidade realmente de se administrar remédios amargos em alguns momentos. A gente sabe disso muito bem, né, doutor Balão? Restrições que tivemos com esses secretários que realmente apertaram em demasia o cinto, e isso afastou algumas empresas. Algumas medidas eram necessárias, outras talvez nem tanto, mas fato é que hoje esse quadro está muito, muito melhor. Nós temos já condições de retornar a isso, né? E é algo, dentro desta lógica, a Invest Paraná tem se mostrado eficiente, porque muitas vezes no passado a gente percebia toda essa capacitação técnica da Invest Paraná, mas infelizmente as condições político-financeiras do Estado não permitiam que tudo aquilo que se sabia que era necessário, que se sabia que era eficiente, fosse adiante. Bem ou mal, talvez com os projetos frustrados no passado, a expertise que foi adquirida sirva muito, muito, muito para esse momento, e a gente tem notado sim uma ebulição, né, uma efervescência nesse cenário, né? Enfim, só queria fazer esse comentáriozinho do passado. Deixa eu só, só responder uma pergunta também que eu verifiquei ali em relação à substituição tributária, tá? Só para deixar claro, eu não posso aplicar o benefício quando eu tenho uma substituição tributária na operação interna. Então, o benefício não é aplicável quando eu sou responsável, até porque esse é um tributo devido para um terceiro, não, né? E não exatamente do meu investimento. E na operação com comércio eletrônico, como eu estou fazendo uma operação com consumidor final, se eu tivesse alguma substituição tributária, essa operação interestadual seria devido o ST para o estado de destino, né? Então, nesse caso, eu nem tenho essa preocupação. Bárbara, até por uma questão de horário, não vou querer me estender muito, né? O pessoal já deve também estar ansioso pelo almoço, mas tem duas perguntas que eu achei interessante aqui, né? Tem primeiro a questão do investimento. Então, como é que é essa questão do investimento aí exigido pelo Paraná Competitivo? Nós estávamos falando em torno de R$360 mil, o mínimo. Como é que está funcionando? E se puder, daí já, na sequência, já tem mais uma pergunta e daí a gente vai encerrar, porque por conta do adiantar da hora. Então, tem essa e mais uma aí para a gente dar continuidade. Tá. Em relação a esse investimento, foi aquilo que eu comentei ao longo da apresentação, de que esse investimento ele é bem amplo, né? Então, desembolsos relacionados à edificação dessa empresa, aquisição de novos imobilizados, aquisição de aparelhos eletrônicos utilizados nessa própria atividade, os móveis e utensílios, o pessoal da contabilidade me entende do que eu estou falando. Então, são uma série de possíveis alternativas, né, que abarcam esse investimento, e também uma questão muito importante é que você pode levar em consideração os últimos 24 meses, o que é bem interessante, né, porque por vezes a pergunta muito recorrente é que, bom, mas eu agora não tenho um planejamento tão grande, né, mas eu fiz vários investimentos relevantes nos últimos anos, então sim, é possível considerar esse investimento que já foi realizado por essa determinada empresa, tá? Nessa situação. O que não entra? Não entra mão de obra, não entra aqueles gastos normais da operação, aquelas despesas operacionais que estão lá na demonstração do resultado da sociedade. Isso, de fato, não entra. Mas existem várias alternativas, a própria legislação cita algumas delas que já facilitam essa análise na prática. Maicon? Só esperando o retorno do Maicon, um ponto aqui... Bárbara, só um minutinho, eu preciso só dar uma saída, mas tá. Tem a pergunta do Ivo, do José Ivan, eu gostaria que você respondesse para mim, por favor. Obrigado. Deixa eu só verificar aqui. Não se aplica às empresas do Simples. Exatamente. Não se aplica às empresas do Simples porque não existe esses percentuais específicos que eu acabei de mencionar, né? O Simples, ele tem a alíquota conjunta. E também um ponto muito interessante, que foi objeto de vários questionamentos aqui, até para a gente finalizar, é que existem situações específicas. Então, teve até um comentário de alguém que falou, bom, mas em Santa Catarina existe a possibilidade, por exemplo, do TTD 409, dependendo do faturamento dessa empresa, mais de 100 milhões, por exemplo, eu posso ter um percentual de 1%.
e mais o fundo, então fica 1,4, né? Mas daí vale o comentário que o Michael acabou de mencionar. Bom, isso acontece em determinadas situações, né? Com um montante expressivo de investimento ou depois dos 36 primeiros meses, mas em contrapartida aqui no Paraná a gente tem um percentual de 1,9. Então eu fico 1,4 para 1,9, mas eu tenho toda a questão da estrutura que eu preciso criar em Santa Catarina, a estrutura logística, como o Maicon acabou de mencionar. Eu preciso privilegiar a utilização de serviços locais, eu preciso realizar essas operações efetivamente por Santa Catarina de uma maneira legal, não basta uma portinha lá dentro. Então é algo que precisa ser analisado no detalhe, né? Quer dizer que Santa Catarina não vai ser interessante? Claro que não. É por isso que nós mencionamos a necessidade de uma análise precisa, dependendo das atividades desse contribuinte, né? Se ele realiza muitas operações para um cliente em Santa Catarina, por exemplo, pode ser que seja mais interessante, né? Ou pode ser que seja mais interessante no longo prazo, mas o que nós queremos dizer é que sim, o Paraná está extremamente competitivo, especialmente nos 36 primeiros meses, os percentuais são menores do que Santa Catarina, e para aquelas empresas que já possuem uma estrutura aqui, é uma facilidade muito grande, né? Ao invés de eu ter que criar essa nova estrutura em outro estado. E também nada impede que eu tenha essa estrutura nos 2 estados, desde que isso seja legítimo. E daí vale do comentário do CMS Importação. Eu preciso ter muito cuidado para onde eu vou recolher esse tributo. Eu não posso escolher qual é o estado. Eu tenho que ter uma estrutura efetiva. Eu tenho que operar por esse estado. Caso contrário, eu tenho um planejamento que é um planejamento fraco, que pode ser questionado eventualmente no futuro, né? Então, o aviso aqui é: a estrutura ela precisa ser uma estrutura específica e formal, ela precisa operar de maneira legítima, né? O benefício é uma consequência também. Maicon, você está sem o áudio. Bom, excelente, mas aí estamos chegando já ao 12h30, acho que todo mundo está aí querendo já almoçar, mas eu quero agradecer a presença de todos, aí chegamos a bater 89 participantes, creio que o assunto é bastante interessante. Deixo mais uma vez o convite para todos aí para os nossos próximos webinars, estaremos passando nas redes sociais, por e-mail, creio que vai ser de relevância para todo mundo. O escritório, nós todos aqui, o Diniz, o doutor Diniz, a doutora Bárbara, está à disposição das perguntas aí por e-mail, né? Fiquem à vontade para entrar em contato. Infelizmente, isso é um papo que daria para a gente ficar umas 2 horas aqui conversando, mas o tempo é curto e também temos que nos comprometer com o horário. Então, sendo assim, eu dou encerrado e peço para que o Dr. Balão faça o encerramento oficial. Pessoal, muito, muito obrigado. Dr. Balão, mais uma vez, obrigado pela confiança e oportunidade aí em nós executarmos esse trabalho aqui. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Maicon. Obrigado, Diniz. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco nesse nosso primeiro webinar. Por favor, voltem nos próximos. Um grande abraço, um bom dia a todos. Bom dia. Obrigada, pessoal. Até mais. Até logo. Tchau, tchau.